Isto vai ser a topologia deste ano. Aceder aqui ao Model Labs já está lá no site. Portanto, fazer a reserva neste site aqui, neste sítio aqui, vão aqui ao Get Started com o Sandbox, isto abre aqui estes que existem, vêm aqui ao Reserve, fazem a reserva. Depois ele envia-vos um e-mail quando começa e envia-vos um e-mail quando acaba, se vocês entrarem com o e-mail da faculdade. No e-mail quando ele acaba, ele vai mostrar aqui uma informação que é importante, que é o link que vocês têm que usar para se ligarem com a VPN. Há de ser o link que colocam ali, e depois tem o username aparece automaticamente, e depois a password têm que copiar daqui e ligar-se. A partir do momento em que têm isto ligado, podem usar este link que está aqui, que é o 10.10.20.161, e ele vai abrir aquele interface web, que é este aqui. No entanto, isto tem esta máquina que está aqui também. Agora fica com isto minúsculo. Estão a ver ali, este é o 10. Este é o 10.10.161, que é a tal interface gráfica. Depois existe esta máquina que está aqui, que é o 10.10.20.50. Okay? Este 10.10.20.50 chama-se a DevBox, é uma máquina Linux. Também pode ser usada para eu me ligar à topologia, mas para isso eu tenho que pôr isto que eu coloquei aqui, que é este External Connector, que é um componente que existe aqui. É este External Connector, que basicamente o que faz é ligar estas máquinas virtuais que vão estar a simular estes equipamentos para fora, para esta rede que existe aqui, esta espécie de rede aqui, estão a ver, com esta VLAN, que existe lá no data center, que é a esta VLAN que a VPN se liga, e a rede é sempre a 10.10.20 qualquer coisa. Todas as máquinas são a 10.10.20 qualquer coisa. Depois, dentro da topologia, as máquinas vão ter outros IPs, vão ter os IPs que eu quiser, porque aquilo é um laboratório e eu posso configurar aquilo como eu quiser. Aquele External Connector o que vai fazer é fazer uma bridge entre esta redezinha que está aqui, que ele criou, esta 10.10.20, que é a qual eu me ligo com a VPN, vai fazer a fronteira disso com uma ligação para as máquinas que estão lá dentro, para eu poder controlar as máquinas que estão lá dentro. Para isso eu tenho que ter não só o External Connector, como tenho que ter alguma configuração aqui já. Se eu puser os equipamentos sem configuração nenhuma, não vou conseguir. Porque eles sem configuração nenhuma, primeiro, não têm IP nenhum, e portanto eu não vou conseguir fazer um telnet para lá, que é como nós nos ligamos. Portanto, sem IP, não sei para onde é que vou fazer o telnet, não tenho um IP para onde ligar a máquina. Portanto, isto vai ter que ter aqui alguma configuração pequena, eu já vos mostro que já tenho na topologia que eu vos vou dar, para vocês se conseguirem ligar. Okay? Isto é o que acontece no mundo real já agora. Há uma configuração base, que normalmente não é só a base, porque eu quero montar uma rede. Eu uso uma ferramenta como estas, o CML, por exemplo, se for uma rede Cisco, ou outras do género. Existe uma coisa que é o GNS3, que é geral, e que depois, se eu tiver os firmwares, também posso simular coisas lá. Ou algumas empresas que tenham muito dinheiro, um operador, são capazes de ter um equipamento real e fazem mesmo um laboratório físico em que eu monto a topologia lá no mesmo sítio, como vai ser depois no cliente, e testa a configuração. Mas pronto, de alguma maneira, com o laboratório, com o Cisco Modern Labs, seja com o que for, chega-se, faz-se, constrói-se a configuração, testa-se, vê se está tudo bem, e depois essa configuração é posta nos equipamentos então novos, através de uma porta especial que eles têm, que é a consola. Nós chegamos lá, ligamos um cabo na consola, com um teclado e um monitor. Normalmente alguns armários, não sei se já viram um armário, nós temos ali um 35, mas não tem essa parte. Nos armários onde se ligam esses equipamentos, alguns armários têm espaço para ter um teclado e um monitor, e depois tem um cabo serial, normalmente nem sequer é Ethernet, é um cabo sério, que eu posso ligar a essas portas dos vários equipamentos e apareço dentro da... E normalmente é isto que acontece, são técnicos que vão ao sítio, montam o armário, metem aquilo, e ou através da consola ou de outra forma põem a configuração para aquilo estar a funcionar inicialmente, que pode ser já toda, ou hoje em dia pode ser só esta configuração mínima de gestão, e depois usa-se esta configuração mínima de gestão para remotamente fazer então de forma automática o despejar das configurações para lá.
Okay? Portanto, hoje em dia também acontece muito ir lá ser posto só no rack o equipamento e a configuração mínima ser mais ou menos esta que eu vos estou a dar aqui. Ou seja, é o equipamento ter um servidor telnet para poder receber ligações externas, ter um interface qualquer com um IP, que é o que nós chamamos de interface de gestão, e depois há uma rede, normalmente é out of band, que é o que está aqui a ser simulado por este switch. Se repararem, este switch está a ligar a todos os equipamentos. Por acaso está aqui uma ligação a mais. Esta não é necessária. Esta não é necessária porque eu não quero gerir remotamente os hosts. Podia também, mas não vale a pena. Okay? Vocês podem entrar aqui diretamente nos hosts, aqui diretamente através desta interface e vocês, os hosts não os vão configurar, eles vão receber por DHCP os IPs e vocês só vão usar para testar. Portanto, mas se repararem, ele está ligado a todos os routers e a todos os switches. É uma rede à parte. Este pequeno switch com estes links é uma rede à parte. É o que nós chamamos de uma rede fora da banda, que é só para gestão. O que quer dizer que só uma máquina que esteja ligada aqui através desta nuvem é que vai conseguir utilizar esta rede. E estes interfaces aqui, o que está a acontecer é que eles estão todos configurados isoladamente do resto do equipamento. Nomeadamente usando uma coisa que estes switches que nós estamos a usar aqui têm, que é uma Virtual Routing Instance, ou seja, é uma tabela de encaminhamento à parte. É como se dividíssemos aquela porta, é como se não fizesse parte do resto do equipamento. Estão a perceber? Tem o seu próprio routing, tem a sua própria rede Layer 2, okay? Está completamente separado do resto, que é o que vai ser usado mesmo para a produção. Porquê? Questões de segurança, senão qualquer host que vai estar aqui depois conseguia entrar nos equipamentos e mudar a configuração. Okay? Portanto, esta é a configuração que eu vos vou deixar aqui, que eu vos deixei aqui, eu posso vos mostrar aqui rapidamente, que basicamente o que tem é, para estes interfaces que estão ligados a este switch, tem um IP, que está aqui no enunciado. Portanto, isto é a topologia sem a rede de management, porque é mais legível, sem estar ali a rede de management. O que é que nós vamos estar aqui a simular? Uma rede empresarial que tem aqui 2 switches de acesso, só estão aqui colocados 4 hosts, embora isto tenha portas para ligar muitos mais, mas não vale a pena, só para testar. Porquê é que eu tenho 4? Porque vamos ter 2 versões diferentes. Vamos ter uma em que uma VLAN só existe aqui e a outra VLAN só existe aqui, o que quer dizer que daqui para cima pode ser tudo em Layer 3. Okay? E vamos ter outra versão em que as mesmas VLANs existem aqui e aqui. O que vai implicar que, uma vez que nem sequer há link entre estes dois, e eu não quero que ponham, era uma hipótese, era porem também aqui um link e depois configurarem este link em Layer 2, mas não colocando, estes links vão ter que estar todos em Layer 2, pelo menos estes. Estes são 2 a pares. A ideia é o quê? É fazer aquilo que nós vimos ontem no final da aula, é agrupar cada um destes no Ether Channel para ser visto como se fosse só um link. Portanto, agrupar estes dois, agrupar estes dois, agrupar estes dois, agrupar estes dois. Poderiam agrupar estes dois aqui em cima, mas este já não é necessário, porque basta que eu tenha conectividade assim, não é? E assim, para se eu tiver a mesma VLAN aqui e aqui já não ter problemas. Mas se eu tiver a mesma VLAN aqui, que tenho aqui, implica que isto seja em Layer 2. Ok? Isto, pelo menos isto. Mas aí, nesse caso, mais vale pôr isto e isto, para ter redundância. O que quer dizer que vai haver aqui um loop, o que quer dizer que o spanning tree vai cortar aqui depois um destes port channels para cada uma das VLANs. Portanto, vai haver as duas versões, ao invés de ter a topologia maior e depois pedir de um lado de uma maneira e do lado do outro, assim é mais fácil isto não ficar tão pesado nem nada, e fazem das duas maneiras e entregam a configuração destes 4, que é a única coisa que vai mudar, entregam as duas versões. Okay? Pronto, depois isto são os routers de core, já são routers, e aqui já vai funcionar em encaminhamento. Okay? E depois temos aqui um router que está a simular a saída para a Ethernet, que é esta zona cinzenta, e um host que só está aqui para vocês depois no fim conseguirem ver se conseguem chegar daqui a aqui. Okay? E isto está a simular um servidor da internet. Podia ser o que fosse. Mas uma coisa que está fora da minha rede
Aqui estamos a simular um data center, mais uma vez só cá está uma máquina, um data center há de ter mais que um servidor, de certeza, mas só cá está uma máquina, porque a gente está preocupado com a conectividade. E que tem aqui um switch, onde ele está pendurado, e é um data center local. Okay? Para eu aceder, por exemplo, a uma cloud, já será a mesma coisa aqui que a internet, não vou estar a sair por aqui. Na prática, hoje em dia, as redes empresariais poderão estar ligadas diretamente a algumas clouds, mesmo que sejam públicas, com serviços que não são bem a internet, mas pronto. Normalmente para as clouds públicas são com a internet. Faltaria aqui uma coisa típica que não temos aqui no trabalho de uma rede empresarial, que era interligações a outros escritórios. Se eu quisesse simular aqui isso, podia, por exemplo, pendurar aqui outro router, aqui neste core, não tem grande interesse, não é isso que é muito difícil. E normalmente depois isto seria ligado ou isto é um router, mas é do service provider e não sou eu que configuro, ou eu vejo isto como um router ou eu vejo isto como um switch. Existem as duas hipóteses, porque há serviços que se compram, que a abstração que dão é que é um switch, eu tenho isto ligado com um switch aqui no meio, e outros em que a abstração é estar aqui um router. A diferença é que se tivesse aqui um switch, este router estava a trocar informação de encaminhamento com o outro escritório através do switch, e o switch está só lá a fazer quase de cabo. Se for um router, ele está a trocar informação de routing com este router, e este router é que tem lá no service provider de saber as redes que existem no outro escritório, está não sei onde, na outra ponta do mundo, onde for. Pronto. Então, isto é o cenário, não tem muito que saber. Exato. Antes de chegarmos, eu já venho aqui outra vez. Já agora vemos o sumário todo. Portanto, o que é que vocês vão poder começar a fazer esta semana? Não necessariamente agora aqui na aula, só temos 2 horas e ainda estão a entrar aqui no como é que entram lá e etc. Mas a primeira coisa que podem fazer é nos de acesso. Isto está com outra coisa, mas acaba por ser a mesma coisa. Nos de acesso, que são estes dois aqui em baixo, vocês podem configurar a parte de Layer 2, que foi o que falámos. Que é fazer o quê? Criar uma VLAN. Vimos ontem como é que se faz. Entramos lá dentro, fazemos o comando VLAN, criamos a VLAN. Podem começar pelo cenário de Layer 2, porque estamos a dar primeiras aulas de Layer 2. Ou seja, vamos começar no cenário, comecem pelo cenário em que a VLAN, eu não sei qual é o nome que eu dei aqui às VLANs, acho que é 1 e 2. Já agora deixem-me ver. Exato, 1, 2, 3 e 4. Portanto, vamos começar no cenário, neste cenário aqui, em que a VLAN 2 tem hosts nos dois accesses. Okay? Já agora eu vamos considerar que a 3 também tem, para o primeiro cenário. É isso que me falta aqui mudar, por isso é que eu não pus o enunciado ainda. Okay? Portanto, vocês vão começar por quê? Criar a VLAN 2 e a VLAN 3 aqui. Criar a VLAN 2 e a VLAN 3 aqui. Certo? Depois, configurar este porto que liga a um computador como em modo Access numa das VLANs, na 2 ou na 3, é o que quiserem, e o outro na outra, que é para terem um host de cada VLAN. Está bem? Portanto, se este configurarem de modo Access para a VLAN 2, configuram este modo Access para a VLAN 3. Mesma coisa aqui deste lado. Certo? Depois, para já não vou conseguir comunicar ninguém com ninguém. Porque está um na 2, está outro na 3. Esqueçam, este vai fazer um ARP. Se vocês forem aqui configurar o endereço estático IP aqui e o endereço estático IP aqui, vão estar configurados em IPs de redes diferentes, porque vão estar em VLANs diferentes. E se eu fizer o ARP à procura deste IP, não vai conseguir chegar lá. Okay? Porque apesar de estarem ligados no mesmo switch, estão em portas de VLANs diferentes. E o switch só faz forward do tráfego broadcast para as portas da mesma VLAN. Quando é que vão começar a conseguir testar conectividade de um lado para o outro? Quando configurarem pelo menos uma trunk aqui. Neste caso tem que configurar 2. E portanto, o que é que podem fazer já? Quando começarem a mexer nisto, criar as VLANs, 2 e 3 dos dois lados, pôr estes portos em modo switch port e em modo access, cada um para a sua VLAN. Depois, ir a estes dois portos, o melhor é fazerem com o interface range e configurarem os dois em modo trunk, porem como allowed VLANs a 2 e a 3, ou então não metam o comando e ele mete todas as que existirem, e depois dizerem que pertencem ao mesmo channel group. Dão um número qualquer, channel group 1.
Ok? Fazem para este a mesma coisa, têm que dar outro nome, outro número, ou outro channel group, e eles vão ficar agregados e vão ficar ambos a serem trunks e ambos a passar as VLANs 2 e 3. Têm que fazer a mesma coisa nos de cima. Para estes dois portos também agregá-los e pô-los em modo trunk, para estes dois portos agregá-los e pô-los em modo trunk, agregar e pôr em modo trunk, agregar e pôr em modo trunk. Quando isto estiver tudo feito, ou seja, tiverem configurados este par de links, este par de links, este par de links e este par de links, aí já devem conseguir falar deste da VLAN 2 para este da VLAN 2. Para isso, basta que os ponham os dois com um IP que seja da mesma rede. Não é preciso um servidor de DHCP ainda, não é preciso nada. Podem pôr à mão. Ok? Se puserem à mão dois IPs, cujo IP e a máscara eles batem certo, são os dois na mesma rede, tiverem as trunks todas configuradas, as VLANs criadas, 2 e 3 aqui, 2 e 3 aqui, 2 e 3 aqui, 2 e 3 aqui, é só configurar os portos juntos no Ether Channel e em modo trunk e ele vai funcionar. Se não funcionar, têm que ir verificando as várias coisas. Tenho as VLANs 2 e 3 configuradas nos 4. Tenho as portas, os Ether Channels estão up, estão a funcionar. As trunks estão a aparecer. Dizem que têm as VLANs 2 e 3 configuradas. Okay? Há de haver qualquer coisa que não está. Se não tiver a dar, se tiver, ele vai funcionar. Depois também podem ver o link e ver, quando tentam fazer o ping, podem ver aquilo, vai passar um ARP. Vocês podem ver se o ARP realmente está a conseguir passar ou não. Se está a conseguir chegar aqui. Foi uma ping de uma máquina para a outra. Sim. Sim, essa parte eu já vos mostro. Estou-vos a dizer, em termos conceptuais, fazendo a ponte para o que falámos ontem, o que é que temos aqui no trabalho e o que é que vocês podem fazer até à próxima aula que vem, se tiverem tempo. Mas depois na próxima aula já vamos dar mais coisas, já poderiam fazer mais coisas aqui também. Não é? Okay? Agora, como é que vocês fazem isto, então? Lá no CML. Primeira hipótese. Através deste interface. Atenção, eu aqui já fiz, quando vocês entram aqui, vai-vos aparecer aqui o dashboard, que ele aqui agora não está a abrir. Eu nem sei se isto está aqui a funcionar. Estou aqui, eu não sei se isto está ligado, deixem-me ver aqui. Ele agora diz que teve status ok. Mas no dashboard vocês podem ter mais que um laboratório aberto. E por omissão isto vem com um laboratório, que aparece lá uma lista. Vocês a primeira coisa que devem fazer é pôr lá a checkbox e fazer stop. Porque senão ele tem estas máquinas todas a correr. E depois com as vossas pode chegar ao limite. E mesmo que não chegue ao limite, está a consumir recursos, mais lento vai ficar. Portanto, podem fazer o stop. Se quiserem podem fazer o stop, até podem fazer o wipe e depois até o podem apagar. Ele não deixa apagar sem fazer o wipe da configuração primeiro. Mas pelo menos o stop, façam. Depois, tem lá o import. É através daquele import que vocês vão abrir o fecheiro YAML, YAML, que tem a descrição da topologia e a configuração inicial, que é o que ele usa para abrir isto e fazer isto. Depois, se repararem, eles estão todos parados. Portanto, eu neste momento não consigo aceder a nada porque isto nada está a correr. Se eu selecionar aqui um, posso fazer o start só dele. Vamos aqui, por exemplo, a um computador. Tenho que esperar que ele arranque. Depois dele arrancar, vocês podem simplesmente abrir aqui a consola. Estão a ver aqui a consola e vocês entram aqui dentro e mexem. Isto é uma das hipóteses. Só que só conseguem ter uma de cada vez. Ok? Outra hipótese é abrir consolas, mas não através do interface gráfico, mas através de uma ligação. Vocês podem ligar por SSH para esta mesma máquina. Estão a ver? 10, 10, 20, 161. É a mesma máquina. Só que em vez de irem usar o web interface, vão usar o interface de terminal que aquilo tem. Ok? Por isso têm que pôr o mesmo username, que é developer. E depois a password também é igual à password que põem para entrar aqui, que é sempre C, depois 1, C maiúsculo, depois 1, depois S, C, O e depois 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a mesma password, portanto C maiúsculo, 1, S, C, O, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui permite-vos abrir também consolas. Estão a ver aqui consolas? Só que aqui vocês podem abrir várias tabs. Têm que ter um programa no Windows que permita fazer SSH e Telnet. É verdade, para usarem isto tudo. Quem tiver a usar o Mac ou o Linux, o próprio terminal tem isso. Mas o Mac não tem o Telnet, tem que se instalar. Eu instalei aqui.
Não estavas a conseguir entrar só pelo terminal? Mas que fazendo este SSH? O terminal do Windows, por exemplo, acho que não traz o SSH. Vocês têm que instalar. Sim. E puseste o username, developer. É que às vezes a gente não põe e depois ele fica com o user igual ao nosso e esse user não existe lá. Ele só me pediu se quer a password, depois eu estou a fazer developer. Pois. Pois, é estranho, se calhar não estavas a conseguir pôr a password ou qualquer coisa, vê lá qualquer coisa do teclado ou assim, não sei. Aqui vocês podem, ele diz aqui, estão a ver aqui, podem fazer list para ver o que existe. Neste momento só existe este que é o único que está a correr, estão a ver? Ele mostra o nome do laboratório, isto foi o nome que eu dei, e isto é o nó, que tem este nome que está aqui também. Neste caso, eu só tenho um a correr, portanto só posso abrir este. Isto é o comando, é open, e depois começam por pôr o nome do cenário, podem usar o tab, porque só existe um e ele vai preencher logo tudo. E neste caso, como existe só um, ele até preencheu logo tudo. Estão a ver? Pôs logo o nome do host e a consola. E vocês carregam e abrem a consola. Aqui também podem abrir aqui com este console, só que aqui só conseguem mesmo ter um de cada vez. Aqui eu posso chegar aqui e abrir mais tabs. Né? Posso abrir aqui mais tabs, por exemplo. E faço outras ligações. Deixa-me só esperar que ele carregue aqui abaixo. Pronto, posso abrir aqui mais ligações e ter vários abertos ao mesmo tempo. Mas aqui eu estou a entrar pela consola. E podem fazer assim. Okay? A outra hipótese, mais uma vez, C1 SCO 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E agora, por exemplo, vocês querem começar pelo cá de baixo, iam aqui a este, faziam start a isto. Não, este é o distribution. Aqui o de baixo. Vocês podem começar tudo, mas não é boa ideia começar tudo, não vale a pena. Por exemplo, ao início ligam só estes 4, porque vocês só vão querer configurar estas coisas nestes 4, mais os 4 hosts cá de baixo, até terem a parte layer 2 configurada, conseguirem falar entre os dois layer 2 e não precisam de nada ainda para cima para isso, portanto escusam de estar a ligar. Ok? Portanto, este fazendo o start, ele depois iria aparecer ali. Já agora deixa fazer o start. Enquanto eu vos mostro aqui outra maneira também, que é como temos a tal rede de gestão que está aqui. Eu espero que a configuração, eu não sei o que é que abri aqui, mas se tiver cá a configuração certa, que acho que está, isto está a funcionar. Ok? Portanto, este switch, vocês não vão precisar mexer nele. Ele está tudo na mesma VLAN, as portas estão todas na mesma VLAN, não há tranques, é tudo portos de acesso, porque cada um está só ligado diretamente a um switch. E isto é só para a máquina 10.10.50, em vez da 61, a 10.10.20.50, que é aquela nuvem. É esta nuvem, é esta que está aqui, não é nuvem, é esta que está aqui, é esta DevBox, é esta máquina. É só para esta máquina se ligar através daquela nuvem, para esta máquina se ligar através desta nuvem, aqui é este switch e depois conseguir fazer telnets para aqui. Ok? Aliás, vocês não precisam do telnet no vosso sistema, vocês só precisam do SSH porque vocês fazem SSH para a máquina 10.10.20.50 e essa máquina tem o telnet. Ok? Portanto, eu vou abrir aqui outra, ele até deve estar aqui. O username e a password é outra vez developer e outra vez igual. Ok. E nesta, vocês podem fazer telnet com estes IPs que eu tenho aqui no enunciado. Okay? Isto é os IPs de management, são todos do 10.10.20. Estão a ver? Aquilo tem que estar tudo na mesma rede. Portanto, basicamente o que aquela nuvem está a fazer é estar a fazer uma bridge para aquele switch e depois aquele switch liga aos vários todos e eu coloquei um interface de cada um dos equipamentos na rede daquela máquina 10.10.50, na rede de layer 2, estão a perceber? Que é a rede de gestão e portanto esta máquina consegue aceder a todos nestes IPs só. Okay? Se esta porta física for abaixo, eu deixo de conseguir gerir o interface. Alguns estão com uma porta mais... Ali vou perder mesmo a ligação. Portanto, se estes links forem abaixo, eu deixo de conseguir gerir isto remotamente. Estou a fazer isto out of band. Okay? Às vezes há outras maneiras, que é, por exemplo, usar a própria rede, e eu até posso fazer management através da internet. Mas depois isso complica aqui a configuração porque precisam ter coisas de segurança
normalmente é feita com Access Control Lists, para que os interfaces de gestão, que depois são os loopbacks, só possam ser acedidos de máquinas com determinado IP, por exemplo, de uma determinada rede, porque senão estamos a abrir um grande vetor de ataque. Não é? Imagina que isto é possível de ser gerido pela internet, se não estiver bem protegido, temos a geneira da grossa. Aquela grande asneira que houve com a Vodafone, não sei se lembram, que há 1 ano e meio, foi basicamente porque os atacantes conseguiram credenciais para entrar no sistema de gestão. Foi assim que eles mandaram a rede abaixo. Eles entraram dentro dos equipamentos e começaram a avacalhar a configuração daquilo. E depois eles tiveram que reconfigurar aquilo tudo. Por isso é que aquilo demorou um dia e tal a conseguirem pôr, porque eles tiveram que estar com as equipas todas, horas e horas a fio, e mesmo assim têm aquilo mais ou menos automatizado, a reconfigurar grandes partes da rede todas outra vez. Porque os atacantes entraram dentro dos routers e fizeram wipe, ou apagaram, ou mexer, ou nem é preciso fazer wipe, basta chegar lá e fazer 3 ou 4 comandos um bocado à parva, se eu souber o que é que estou a fazer, e aquilo começa logo a dar asneira, não é? Então esta outra maneira, portanto, entrar pelas consolas aqui diretamente, selecionar um equipamento, eu posso vir aqui à consola e fazer Open Console, e ele abre deste, só que só tem uma de cada vez, e fica um bocado lento. Abrir através da mesma máquina, ou seja, desta 10.10.20.161, abrir consolas, mas através do terminal. Estão a ver? Já estou aqui no Linux. Estão a ver? Isto, se eu não me engano, deve ser um Ubuntu. Ubuntu, será? Pronto, agora aqui eu não sei de cor, mas isto tem que se ver consoante o tipo de host que está aqui. Se vocês selecionarem, ele normalmente tem isto aqui até no Node Info. Que é o Ubuntu, exato. Isto até deve estar aqui alguns, qual é que é? Eu acho que isto era um Ubuntu. Ou eu não pus bem o username que é o default user account. Depois, por exemplo, quando quiserem experimentar, querem pôr aqui um IP estático. Isto é um Ubuntu normalíssimo. Podem ir à internet e pesquisar como pôr um IP estático num Ubuntu. Normalmente é um comando que tem que pôr na baixa RC. Podem pôr um comando ou podem fazer um comando na linha de comandos. Na baixa RC é para ele carregar automaticamente. Não é o caso aqui, a não ser que queiram fazer isto durante muito tempo e queiram deixar aquilo na baixa RC e guardar a configuração para a vez seguinte. Já agora, antes de irmos entrar através do 10.10.50 com telnets, vocês planeiem a configuração, façam um fecheiro de texto os comandozinhos. Ao entrar aqui numa destas, vocês podem, depois de ter isto aberto, agora eu vou tentar abrir aqui o de baixo, o coisa para vos mostrar o iOS. Aliás, vamos abrir por aqui. Portanto, este é a tal máquina 10.10.50. Qual é que é o que eu tenho aqui a funcionar? Deve ser o Access 1. Portanto, o Access 1, o IP é este, é o 177. Portanto, isto às vezes não dá ao início, por isso é que eu estava aqui a esperar um bocadinho, porque o router tem que fazer boot, aquela porta tem que começar a funcionar, do manage, do interface, e ele às vezes ao início diz que não tem rota para o host e depois passado um bocado já dá. Portanto é o 10.10.20.177, deixa eu ver se ele está a dar, 10.10.20.177. Já vamos ver se ele dá ou não, se não entramos pela consola. Pois, ele ainda não está a dar. Entretanto, vamos entrar aqui pela consola. Vocês podem fazer tudo no clipe perfeitamente aqui pela consola. Não está a dar porque esta porcaria também agora deu o server disconnected. Isto aqui na nossa rede, ainda por cima, de vez em quando ele desliga-se, depois liga-se outra vez. Se bem que ele até diz que está ligado. Também pode ser por causa disso, porque ele aqui também não estou a conseguir fazer o... Agora já está a dar. Estão a ver? Já tem aqui o Access List. Vou abrir este agora. Open. Enterprise. Access. Acho que é o 0. A 0 e a 1, eu acho que elas são iguais. Uma é consola, o outro... Mas se não for a 0, ele não... Agora já está a ficar lento.
Vocês podem fazer tudo pela consola. Eu este ano deixei aqui isto para ilustrar e porque depois, mais para a frente, se quiserem brincar com isto, mas a gente só vai falar nisso eventualmente lá muito mais para a frente, mas se quiserem brincar com isto, antes podemos ver aqui na prática, eu posso falar aqui na prática, a tal história do REST-Conf. Para usarem o REST-Conf precisam de conseguir fazer uma ligação HTTP, uma ligação TCP e um HTTP. Obviamente que não conseguem fazer aqui com esta máquina das consolas, porque esta máquina das consolas só tem ligações serial, onde não se pode fazer uma ligação TCP. Está a simular estar diretamente ligado com o cabo lá. E está a simular estar diretamente ligado com o cabo ao equipamento. Nesta máquina já não. Estão a perceber? Eu aqui já vou conseguir fazer, para além do telnet, se eu configurar lá a tal história do REST-Conf, eu posso, por exemplo, correr aqui um script Python que faz um pedido por HTTP e envia a configuração assim para o equipamento. Agora, ao início, vai dar um bocado ao mesmo. Usarem de uma maneira ou de outra é o que for. Alertas que isto às vezes acontece esta coisa do no root to host e depois tem só a ver com o facto de aqui ainda não estar, os portos não estarem todos up, etc. Portanto, isto aqui, eles estão com uma configuração mínima, é sempre Cisco, este login. Já agora vou-vos mostrar aqui quais é que seriam os primeiros passos para configurar aqui aquilo que estávamos a dizer. Só que isto já está muito lento, vocês já devem estar vários agora aí a tentar usar. Isto começa a ficar lento, não sei. É tal história, por causa da rede. Pronto, já estamos aqui. Entrei, estão a ver? Entro para este modo. Aqui, se eu fizer um ponto de interrogação, não tenho muitos comandos. Ainda tenho aqui muitas coisas, mas é mais coisas de informação, criar diretorias, coisas destas. Okay? Depois tenho o modo privilegiado, que é com o enable. Há mais coisas começadas por end. Exato. Aliás, isto já deve estar com o enable. Mostra lá. Exato. Isto já está no enable. Configure terminal ou conft. Entro na modo configuração. Criar uma VLAN. É só fazer isto. Criar a VLAN 2. Já está. Entro no modo configuração da VLAN. Posso lhe dar um nome se quiser ou uma description. Não vou fazer. Se fazem exit, vêm para o modo de configuração imediatamente acima. Se fizerem end, saem do modo de configuração e voltam para o modo enable só, para o modo privilegiado só. Eu aqui vou fazer só o exit, quero continuar a configurar coisas. E agora, tinha que ver aqui quais é que são as portas. Temos aqui a porta 1, esta é a Ethernet 1.3 e esta é a Ethernet 1.4. Okay? Então esta é a Ethernet 1.3 e esta é a Ethernet 1.4. Eu posso fazer isto. Eu não sei se é já agora. Qual é que é? É 1.3 e 1.4. Eu acho que isto é só assim. 1.3, 4. Não é da 1 a 4, é da 3 a 4. Não temos range aqui. Então, olha, temos que fazer 1 a 1. Já vejo porque é que não temos range aqui. Se calhar não existe nesta versão do iOS. Então vamos primeiro ao 1. É 1.3, não é? Interface é 1. Eu não sei se ele põe aqui os nomes certos. Cheira-me que ele não existe aqui. 1.3, isto não é assim o nome. Exato, pronto. Interface 1.3. O que é que vocês têm que fazer? Switch port. Ok. Nesta versão ele não está em switch port por omissão, portanto vocês têm que só fazer o comando switch port para começar. Ok. E depois switch port. Mode. Trunk. Ok. Não deve ser preciso pôr encapsulation, porque ele só deve suportar 1. E depois, se eu quiser manter todas as que existem, que estou a fazer isto já mal porque só criei a 2, não é? Já devia ter criado a 2 e a 3. Depois é fazer o channel group e depois dar um número.
Se este for 1, é 1. Vou fazer a mesma coisa no E14, exatamente igual. À partida tinha o port channel criado. Isto deve dar o range, eu é que estou a fazer isto de core e isto não deve ser bem assim. Eu achava que era assim, mas se calhar estou aqui a fazer alguma coisa mal, ok? Posso fazer aqui, posso fazer aqui. O que é que eu vos aconselho? Se vocês tiverem um fecheirozinho de texto, vocês vão construindo esta coisa e vão fazendo um fecheiro de texto com isto. Metem os comandos conft, que é o primeiro que fazem, não é? Vocês sabem que isto tem que fazer, ou se quiserem escrever a versão completa, configure terminal. E depois, se metem isto, a seguir o que é que eu fiz? Criei VLANs, o que é que eu tenho que fazer? Criar a VLAN 2 e 3, ok? Depois tenho que fazer exit, porque tenho que sair do modo de configuração da VLAN, certo? Depois tenho que ir ao interface E13, ok? O que é que eu tinha que fazer aqui? Switch port. Switch port mode trunk. Channel group 1. E agora reparem a beleza disto. Depois tenho que fazer o quê? Sair deste interface. Fazer exatamente a mesma coisa. Mas no 4. Certo? E agora eu vou começar a estragar isto porque já estou a fazer isto um bocado. Vou fazer agora isto por cima, mas vou-vos mostrar. Vocês depois fazem copy. E agora eu vou sair daqui. Isto eventualmente pode dar algum erro. Vou sair também do config porque tenho lá o configure terminal. Não é? E copiei isto. E agora aqui posso fazer paste disto. Se isto me deixasse fazer aqui o paste. Está a deixar, ok? Agora reparem, fiz muita coisa, isto deu a geneira aqui no switch port que eu enganei-me aqui a fazer qualquer coisa, exatamente. Pode ser logo o switch port mode, eventualmente. Mas estão a ver, até aqui, eu agora tinha feito, estão a ver aqui o que eu fiz, ele faz sozinho. Configure terminal, cria o VLAN 2 e 3, faz o exit, vai para o interface e depois agora deu erro aqui no switch port. É porque isto não é preciso, vamos só assim. Agora, já agora vou ver aqui, que eu tenho aqui configurações do ano passado. E vou ver... Não, esquece. Eu vou ver aqui só por curiosidade uma coisa. Tenho aqui configurações que eu fiz, estão a ver? Cá estão elas parecidas. Ok, estes são os modo access. Aqui é o range, que já percebi que não existe aqui, nesta versão do iOS deste ano, mas, por exemplo, este podemos fazer isto exatamente como está aqui. Desligar, por causa... Aqui estava a desligar porque era a história do DTP. Eu acho que aqui neste caso não vai ser preciso, mas também não faz mal nenhum terem. Okay? Por exemplo, eu posso chegar aqui e usar isto. É exatamente o que eu quero fazer aqui. Estão a ver? Eu quero pôr este e o outro, os dois com isto. Eu vou experimentar isto só para ver se este comando existe. Agora este ano aqui o Trunk Encapsulation. Então eu vou fazer aqui um end disto. E agora aqui vou fazer outra vez. Ele não se deve queixar. Ele agora também se pode queixar porque já tem coisas lá, mas... Ok, pronto. Estão a ver? Não existe isto aqui, este comando não é preciso. Portanto, já sabemos que isto não é preciso. Era do DTP. Este também vai dar erro de certeza. Querem apostar? Porque este também não é preciso aqui porque ele tem o VTP desligado por omissão e tendo o VTP desligado por omissão não usa o DTP. Mas eu posso experimentar também. Porquê não gosta do switch port que me deixou fazer ali na boa? Isto é porque já tenho coisas configuradas de certeza. Aliás, vocês podem ver a configuração que tem. Eu vou sair daqui.
No modo de configuração aqui podem fazer show running config. Isto mostra a configuração que ele já tem. Isto tem aqui coisas que não vos interessam, que são coisas por omissão, eu vou dizer. Estas coisas são coisas que não interessam, é por omissão. Isto são as features que ele tem ligadas. Tem o Telnet por causa da história de se poder ligar através da outra máquina. Tem o OSPF que vocês nem vão usar, porque o que é suposto usarmos é o EIGRP, que é o primeiro protocolo que vamos dar. Depois tem, já cá tem as VLANs, estão a ver? Porque se vocês vissem isto ao início só tinha a 1, a 101 e a 105. Agora tem da 1 a 3 porque eu já criei a 2 e a 3. Depois, isto é a interface de gestão. Ok? Isto não vem por omissão, fui eu que pus cá, mas este VRF é uma funcionalidade que isto tem que chama-se Virtual Routing Function e o que faz é criar uma tabela de encaminhamento à parte para o management. Ok? E depois tem uma rota estática que é tudo, qualquer IP aqui, qualquer coisa dentro deste contexto, ou seja, qualquer coisa que venha do interface de gestão, seja qual seja o IP de destino, ele vai sempre enviar para este 10.10.20.254 e este 10.10.20.254 é aquela nuvem. Vão ver aquela nuvem do External Connector que depois manda aquilo para a máquina que está a ligar. Isto já está por omissão, que é da VLAN 1, isto é um SDI, ainda não sabemos o que é que isto é agora. Ele já criou o port channel, estão a ver? Com aqueles dois comandos que eu fiz ao início. Tem aqui o port channel já criado, que é o... E o 3 e o 4, que eram os que pertencem. Estão a ver aqui? Já cá estão em mode trunk e com o channel group 1. E ele cria automaticamente um port channel, estão a ver, que está aqui, que está em mode trunk. Agora, eu posso ver se ele está a funcionar. Para ver se ele está a funcionar. Vamos esperar que isto agora chegue ao fim. Vocês podem vir aqui, isto está no Enable já, portanto vocês podem... outro pormenor. Já lá vamos. Para terminamos depois com isso. Deixa eu só ver se eu... Vocês têm aqui show. E agora acho que podem... Interfaces. Trunk. Exato. Vamos ver se ela está... Não está a funcionar, de certeza, porque... Exato, ela está aqui, estão a ver? O Ether Channel, o Ethernet 1.3 e o Ethernet 1.4 estão bundled, unidos, no mesmo port channel, e esse port channel é uma trunk, ok? Que deixa passar todas as VLANs, estão a ver? Da 1 a 4094. Porque eu não pus o allowed, eu não pus aquele comando do switch port trunk, allowed VLANs, blá blá blá. Ok? Disabled on trunk não está nenhuma, portanto ela à partida está up. Também podem fazer só que agora não vai dar a lado nenhum. Tinha que configurar no switch de cima também, estão a perceber? E pronto, basicamente viram, é fazer isto nos 4 links, depois pôr um IP estático nos dois da mesma VLAN e ele já vai conseguir comunicar. Entre os da mesma VLAN. Deixa eu só ver se isto entretanto já funciona. Senão eu tenho que verificar aí o que é que se passa com ele. Ok? Não está a dar. Tenho que ver. Pode ser também de não estarem todos ligados, que eu experimentei com isto com todos ligados. Se bem que não devia fazer diferença. Tenho que ver. Pode ser que não esteja o IP... isto pode não estar com a configuração certa, porque eu tinha também... Não reparei ali. Eu tinha uma versão, tenho que ver depois qual é que põe no site, que tinha IPs repetidos. E depois aquilo dava asneira. Tinha IPs porque como fiz copy-paste, lá está, não tinha mudado. Não fiz copy-paste. O que fiz é que tinha um que funcionava e depois quando estava a construir a topologia fiz aqui o clone node. Isto está para fazer aqui este clone node, quando seleciona um. E como eu fiz clone node, ele clonou com a configuração que já lá estava. E depois ficou com o IP de management igual e dava asneira. Eu não sei se esta aqui eu abri é a última ou não, eu tenho que verificar isto antes de pôr no site. Ok? Mais coisas, portanto, 2 tipos de acesso, ou com a consola ou depois com esta máquina. Para já é um bocado indiferente, podem fazer com a consola. O que podem fazer hoje em dia, nesta semana, que é criar as trunks, fazer os port channels, criar as VLANs. Entrar aqui nos computadores, ver como é que se pode pôr um IP estático, se quiserem depois testar no fim.
Mas primeiro criem e façam este show interfaces trunk e o show port channel em todos para ver se elas estão mesmo criadas, se estão mesmo up em todo lado. Não vale a pena estar a testar o ping se aquilo não tiver tudo up em todo lado. Como é que vocês podem ver aqui coisas? Se vocês selecionarem um link e virem aqui ao Packet Capture, neste momento não dá, porquê? Porque só este é que está ligado e portanto o link não está a funcionar, está down. Mas quando tiverem os dois ligados, depois aqui tem um Packet Capture, podem pôr filtros por determinados tipos de protocolo, podem só ver os pacotes ICMP, podem só ver os pacotes ARP, podem ver tudo, porque vão aparecer aqui coisas depois dos protocolos da Cisco também. E basicamente é isto. Um cuidado, portanto, eu estava a dizer, preparem as configurações aqui. Depois de vez em quando façam como eu estou a fazer, vão lá testar. Porque em último caso, o que é que vocês fazem? Não guardam aquilo. Como é que não guardam aquilo? Lembram-se, eu fiz aqui um comando que era o show running config, certo? Existem duas memórias nos equipamentos. Existe uma memória RAM, que é onde está o running config, ok? E existe uma memória ROM, ou EEPROM, que é onde está a startup config, que é como se chama. Sempre que o router for abaixo por algum motivo, perda de energia, porque faz um reboot por algum motivo, ele vai voltar a carregar a startup config e vai perder tudo o que estava na running config que não estava gravado. Okay? Isto é propositado. Porquê? Porque quando eu vou mexer numa configuração em CLI, de repente começa a ficar confuso, como agora aconteceu comigo, porque eu fiz lá o comando e depois pus uma coisa por cima e aquilo já está a dar erro e já está, eu já não sei o que é que está, não sei o que, e aquilo de repente começa a funcionar mal, eu posso simplesmente mandar aquilo abaixo e voltar a ficar com a configuração de startup, que era a que estava estável. Quando eu faço uma mudança e está tudo certo, está tudo a funcionar, eu posso copiar a running config para a startup config. E vocês, quando querem guardar isto de umas sessões para as outras, se quiserem ficar aqui, não é muito importante, porque se vocês tiverem os fecheiros de texto, mesmo que isto fique outra vez só com a configuração inicial, quando vocês forem fazer um teste qualquer, o que é que têm que fazer? É só fazer um copy-paste, não é? Do que eles estiverem a experimentar, irem buscar aos fecheiros e fazerem paste da configuração. E estão em condições de experimentar outra vez. Estão a perceber? Mas se não quiserem estar a fazer isso, quando uma parte já está estável, por exemplo, já têm aqui estes 4 configurados com a parte toda de Layer 2 e já testaram e está a fazer o ping, e depois não querem estar a fazer esse copy-paste dessa configuração outra vez. Porque depois também podem só acrescentar coisas e depois fazer só copy-paste do que acrescentaram, não é? Aí podem guardar isto. Como é que guardam isto? Têm que, na própria consola, ou se ligarem através da máquina de gestão com o Telnet, na própria consola têm que começar por fazer um comando que é o copy, mas basta pôr CP. Não sei se aqui basta pôr CP, porque é capaz de haver mais coisas com CP. Pronto, existe o copy, assim, pronto. Ainda existe o copy, portanto aqui tem que ser mesmo copy. Copy, running config, isto é que já não existe mais nada. Startup, basta começarem a escrever o startup config. E ele copia, ok? Isto ele está a copiar o que está na RAM para a EEPROM, ok? E fica. Têm que fazer primeiro isto e depois de fazerem isto podem, não estando com nada selecionado, ou seja, carregam no rato aqui num sítio qualquer fora, vão aqui ao Simulate e fazem este Download Lab. Aliás, deviam fazer outra coisa primeiro. Deviam vir aqui, fazer o Running Config, Startup Config. Depois deviam vir aqui ao Nodes, selecionar todos os nodes, ou aqueles que mudaram, não precisam de ser todos, podem selecionar aqui individualmente os que vocês querem guardar, e fazer este Extract de Configs. Ok? Esperam que ele termine, porque vai aparecer aqui, estão a ver aqui na CPU, vai aparecer isto aqui a mexer e tal, enquanto ele está a fazer este extract. Quando ele terminar, então voltam aqui ao Simulate e fazem Download Lab. E aí ele vai guardar no tal fecheiro YAML, vai guardar não só os links e as ligações, mas também guarda a configuração que está na EEPROM. E depois quando vocês carregam esse laboratório ao início, já tem lá essa configuração. Que era isto, eu não sei se tenho aqui um aberto, era isso que eu queria abrir, o que eu vos abri aqui, se eu não me engano, isto é do ano passado, portanto este está aqui, o que eu vos abri aqui, que vos estou a mostrar,
Já não sei qual destes é que foi. Eu acho que era este aqui. Só que eu aqui, se quiser, já agora podem ver. Normalmente não precisam, mas podem aqui também dá para ver as configurações. Só que não estão no formato dos comandos. É um bocadinho diferente. Vocês não sei se repararam quando eu faço o show running config, aquilo mostra-me e não é exatamente sempre a mesma sintaxe do comando que foi executado para produzir aquela configuração. Mas estão a ver, isto é descrever as ligações e os vários nomes e depois está a configuração e depois aqui em baixo que é o nó. Portanto, esta configuração que está em cima é a configuração do Internet Router. Estão a ver? Pronto. Aquele que nós estávamos a mexer, que é o Access. Não sei onde é que ele está, deve estar aqui mais para baixo. Aliás, pode-se fazer aqui um Ctrl Find de qual é que é o nome daquilo. O nome daquilo está aqui nos notes. Access-SW01. Access. Está aqui, ok? É esta a configuração. Esta é a configuração e depois repararem, aqui é que está, estão a ver? Isto é o tipo já agora se quiserem procurar qualquer coisa na internet, podem procurar logo diretamente, que é o Cisco Nexus 9000, que é o que está aqui a ser usado. E tem aqui a configuração, estão a ver? Isto tem estas portas todas, estão a ver? Tem 64 portas, não tem configuração nenhuma, não estão a ser usados. Estas têm aqui este description e o shutdown, mas isto é só as que estão ligadas. Que ele põe aqui isto. E depois só cá tem a tal configuração por causa do management. E tem aqui este interface, que é uma interface especial, que é o interface de management, que tem o 177. Portanto, aqui está certo o IP. E isto devia estar a funcionar assim. Não sei porque é que não está. Eventualmente precisa que mais algum esteja ligado. Professora, eu tenho a pergunta com o tempo. Sim. Uma coisa que o professor disse no início. Sim. Se estavam pessoas que precisavam instalar no terminal da SSH, esse comando. O quê? Disse que algumas pessoas que precisavam instalar alguma coisa. Não, o SSH é se quiserem abrir isto, em vez de abrir aqui as consolas, que é chato, abrir uma de cada vez, abrir estas várias ligações para o 161 para abrirem as várias consolas e depois também para o 50 se quiserem usar o Telnet. Isto tem que ser com SSH, fazem SSH para este IP aqui. E não era preciso instalar nada para isso funcionar? No Windows tem que ter um cliente de SSH qualquer, o PuTTY ou uma coisa do género. Okay? Se bem que já existe agora, o Windows agora tem, não é Command Line, tem uma Shell, acho que se chama Shell, que tem o SSH. Pois, e tem o SSH, também tem a Shell agora, uma coisa que é PowerShell, que acho que também tem o SSH. Portanto, investiguem isso. Agora no Windows 11 já, e mesmo no 10 também há o PowerShell. Se preferirem usar uma coisa como o PuTTY, às vezes há programas desses que são porreiros porque, por exemplo, veem que eu aqui estou a criar tabs novas e tenho que estar a pôr a password e a fazer o SSH em todos. Há programas desses em que eu posso pôr logo a password e em vez de eu estar a ter a pôr a password, é só fazer um new tab e ele abre logo o SSH e mete logo a password e abre logo aquilo. Há uma interface de consola aí no CML para não termos só a fazer SSH? Há, só que só permite ter um de cada vez, aberto. Enquanto ali vocês podem abrir N tabs e terem os vários. E depois até podem fazer, estão a configurar os 4. Podem abrir 4 em vez de porem 4 tabs, abrirem 4 janelas e porem as janelas na mesma posição que eles estão na topologia, que é para saberem o que é que estão a fazer em cada um, que é o que está em cada um dos elementos da topologia. Estão a perceber? Pronto, basicamente é isto. Agora, deixa-me só confirmar aqui no instante, este YAML está certo e eu posso pôr isto agora aqui no site para vocês tirarem o fecheiro e começarem a brincar. Porque eu depois já ponho o enunciado que eu tenho que ver se está todo certo. Mesmo sem enunciado já sabem o que é que podem fazer. Isto vai ser assim, ok? O nome, não sei se é 2 ou 3, mas já vos disse 2.3, vamos pôr 2.3. Na primeira versão, estou-vos a dar, vai haver uma versão em que só vai haver a VLAN 2 aqui e a VLAN 3 aqui. E nesse caso vai poder ser layer 3 daqui para cima, vai ser diferente. Mas comecem com estes 4, considerando que há a 2 e a 3 nos 2 switches. Portanto, já sabem que é aqui uma porta de acesso para a VLAN 2, uma porta de acesso para a VLAN 3, uma porta de acesso para a VLAN 2, uma porta de acesso para a VLAN 3. Trunks
criar VLAN 2 e 3 nos 4, agrupar os 4 links com... Você não vai pôr esse imagem aqui no inicial ou eu faço? Não. Eu vou-vos dar este fecheiro para vocês importarem. Ok? Isso é o que eu ainda vou tentar fazer agora para vocês ainda nos últimos minutos que faltam, quem quiser ainda brincar. Só não vou pôr já porque estava aqui só a verificar se estava tudo certo os IPs de gestão, se não estava nenhum repetido, porque já não sei. Houve um que eu testei, eu acho que é este, que eu testei e conseguia-me ligar a todos. Mas agora ele ali não está a dar. Mas também quando eu liguei tinha tudo ligado. Não sei se isso faz diferença, mas não devia fazer. Não devia fazer. Já sei qual é o problema. Este switch está parado, por isso é que isto não dá. Por isso é que não dava para fazer o telnet. Okay? Não dá para fazer o telnet porque este switch estava desligado. Este switch está desligado, a nuvem não tem conectividade para lá. Sim. A máquina inicial é a máquina que dá host deste laboratório, certo? Há duas máquinas aqui. Há esta máquina, que é que tem o web interface, que é o que vocês estão a ver aqui. Okay? Portanto, tem um servidor HTTPS, e que me abre aquela janela quando eu vou para ali. Para além do servidor HTTPS, também tem um servidor SSH, e quando eu me ligo por SSH, venho parar aqui, não é? Ok? Não é aqui, agora este é o outro. Venho parar aqui onde tenho a lista das ligações de consola. E depois tenho esta outra máquina, tenho duas, tenho esta e esta. Esta é que está ligada através da tal nuvem e que agora não estava a conseguir ligar-se por telnet porque eu tinha o switch desligado, aquele switch que liga a toda a gente. Esta não tem acesso às consolas. Isto é um Ubuntu normal, é um Linux, não sei se é um Ubuntu, é uma coisa qualquer no Linux. Esta, o que eu posso fazer depois daqui de dentro é fazer telnets. E depois vou poder fazer coisas que não posso fazer na 161. A 161 só tem ligações de consola. Aqui, como tenho ligações com telnet, também posso fazer. Agora com telnet, porque é o telnet lá está configurado. Mas depois podemos ir ver como é que se configura, por exemplo, o RESTconf. É preciso ligar lá um serviço e configurar um servidor HTTP. E depois de eu ter isso configurado no switch, vocês, por exemplo, nesta máquina, podem fazer um script de Python que envia configuração em JSON, em vez de entrarem dentro do CLI e fazerem os comandos. Ok? É um gimmick só para vocês terem noção, porque hoje em dia para automatizar usa-se isso, não é? Porque é mais fácil depois eu ter um script que descarrega logo uma data deles, enfim. Mas basicamente é isto, temos aqui os dois. Já agora vamos só confirmar se o problema era disto. Aqui isto finalmente abriu. Estão a ver o tal que abre, que vocês convém fazerem sempre o stop. Depois de fazerem o stop, podem fazer aqui o wipe e depois até o podem apagar, se quiserem. Okay? Reparem que este aqui tem um esquema parecido. Isto é o switch ligado à nuvem e também tem links para toda a gente para também se poder usar daquela máquina 10.10.50. Depois é uma topologia um bocadinho mais complicada que a nossa, mas é uma ideia até parecida. Ok. Esta tem uma firewall que eu não pus porque nós aqui não falamos nisso. Para configurar também. Okay. Depois depois de ter feito o wipe, também podem depois fazer o delete. Esta é a nossa. E aqui está aberta. Agora isto já deve ter começado. Deixem lá ver se ele agora já consegue. Ok? Já. Está o quê? Não, isto já é a máquina 50. Isto já é a máquina 50. Isto já é a máquina 50 que é que está ligada a este sandbox. É esta máquina sandbox. Isto é aquela máquina 50 é esta máquina sandbox. Exato. Pronto, ele continua a não dar, mas isto eu acho que tem a ver com o switch. Não sei se ele já começou há tempo suficiente para isto funcionar. Não sei se é preciso fazer uma vez por causa do ARP, se calhar também não deu porque na primeira vez está à espera do ARP. Não sei, já se vê. Bom, mas eu vou lá pôr isto, deixem-me só confirmar que isto não está com nada repetido. Mas acho que não. Aliás, podemos fazer aqui uma busca por... Acho que o que estava repetido era o 178. Estava repetido mais que uma vez. Exato, estão a ver? Não está certo. Não está certo, eu não sei o que é que fiz à outra. Estão aqui vários com o 178. E é por isso que isto está a dar asneira.
Eu tinha isto gravado, mas também era só isto. Eu posso ir mudar isto aqui no instante e colocar lá. Só tenho é que viver aqui. Portanto, o 178 era suposto ser o 2. O 177 estava. O 177 estava. Exato. Neste. E este é o Access 1. Agora deixa-me ver aqui os outros. Este é o exato. E agora este é o Access 2. O Access 2, qual é que é o IP que cá está? 178. É o 178 que eu pus aqui. É. E o.